Oi, turma, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Vamos continuar dentro das nossas casas, protegendo as pessoas que amamos, a nossa família, protegendo a nós mesmos, né? E aí a gente vai ter um reencontro muito em breve, eu creio nisso, tá? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para falar para vocês sobre uma matéria muito interessante, que é iluminismo. Não reparem os erros, a falta de tecnologia, porque eu não sou youtuber, né? E aí eu tô gravando esse vídeo, na verdade, é só para auxiliar vocês. Mas não é, tem imperfeição, não tem o material, o telefone não é meu, enfim. Às vezes eu tô olhando para a câmera, eu não sei onde é que tá a câmera desse celular, enfim, gente, mas vai sair o vídeo. Mas só que não é com nenhuma tecnologia de YouTube mesmo, porque eu não sou, tá certo? Mas é para ajudar vocês a entenderem a matéria. A matéria é fácil. E qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo, tá certo? Bom, nós vamos falar hoje sobre iluminismo. Iluminismo é início de século XVIII, né? É século das luzes. É quando alguns ideais começam a questionar a ideia de ter um rei absolutista. Os filósofos começam a questionar todas aquelas teorias absolutistas, aquele modo de vida da Europa, de não questionar o rei, enfim, não questionar as ordens dadas pelo rei. O rei absolutista pode tudo, ou, na verdade, quase tudo, tá? E agora o iluminismo vem de encontro a isso. O iluminismo vai questionar se o rei tem tanto poder assim, se o rei pode ter tanto poder assim ou deve ter tanto poder assim, tá? A gente precisa ter em mente nesse momento agora da história é que assim, que a história na verdade em si é um processo de transformações, tá? É transição. Assim, por exemplo, no sétimo ano a gente estudou lá a Idade Média, né? Feudalismo, Idade Média, e agora a gente já está entrando na Idade Moderna, ou seja, a história ela é sempre uma transformação, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Você vai ter aí iluminismo. Dentro do iluminismo, você vai ter os iluministas. Quem foram esses iluministas? Eles são filósofos que vivem no século das luzes, porque esse século do iluminismo é século das luzes. E essa luz é uma lâmpada? Não. Essa luz é conhecimento. Na verdade, eles valorizam o conhecimento acima de qualquer outra coisa. É a busca pela razão. O iluminismo vai trazer isso, busca pela razão, tá? É busca pelo conhecimento, busca pela verdade, e verdades que sejam sempre calcadas em coisas científicas, tá? Por quê? Os iluministas vão dizer que é possível achar resposta científica em tudo. Em tudo que você faz tem uma resposta científica. Ou seja, daí vem até essa matéria cientificismo, né? E aí, o que vai acontecer? Vai dizer que o mundo ele é feito de ciência. Cada partícula, cada pedaço do nosso mundo é explicado cientificamente. Até a fé, gente, tá? Os iluministas vão falar que dentro da matéria, dentro da fé, na verdade, ela tem a parte científica. E aí isso vai afetar o absolutismo, porque o absolutismo ele não vem com justificativa palpada na ciência para governar. Eles criavam a lei, um rei absolutista criava a lei, colocava ela em prática e boa sorte, sem precisar de provar nada por A mais B, que aquilo ali tinha que acontecer, certo? E aí, vocês já repararam quando passa, por exemplo, um desenho animado ou uma história em quadrinhos, que quando o cara tem uma ideia, aparece uma lâmpada, né, em cima da cabeça dele? Vocês já repararam isso? Isso é muito comum acontecer, né, em revista em quadrinhos, em desenhos animados. Essa lâmpada que aparece em cima da cabeça dele é dessa parte iluminista do século XVIII. Isso já vem, já muito antigo. Isso aquilo ali quer representar o quê? Uma ideia, um conhecimento
Você teve, pô, um insight de alguma coisa. E essa ideia da lâmpada já é mesmo do iluminismo, século das luzes, tá? Isso é só para vocês gravarem, né? Nada demais não, mas eu achei interessante falar. E olha só, e parte dos filósofos tem uma relação muito estreita com uma classe que era perseguida, que era assim, não era a burguesia, eles eram meio que reprimida pelo rei. Então, os filósofos têm uma relação muito estreita, não todos, tá? Não são todos os filósofos que têm, não. Alguns filósofos vai ter. Por quê? Os burgueses, eles têm um prestígio econômico, mas eles não têm prestígio político. E muitos dos iluministas são burgueses, nem todos, tá? Mas uma grande parte dos iluministas, eles vão ser burgueses. E daí, para eles defenderem essa parte da classe social, a burguesia, era muito comum. Na verdade, estava atingindo a própria classe social deles. E o que eles querem, geralmente? Eles querem as mesmas coisas, ainda com mais relação à política. Por exemplo, você vai ter, dentro todos os iluministas, você vai ter o John Locke, né? Ele é defensor de uma monarquia parlamentar. O que é uma monarquia parlamentar? É aquele que o rei reina, mas não governa. Quer ver um lugar que é assim? A Inglaterra. A Inglaterra, o rei reina. Só que por uma das questões lá políticas, que eu não sei muito bem, né, como é que é a política lá da Inglaterra, uma questão de respeito, de hierarquia, de tradição, a rainha reina, mas ela não governa. Então, é mais ou menos por aí, tá? E aí, John Locke é um defensor desse tipo de governo, uma monarquia parlamentar. Ele fala da jus naturalis, jus, direito, naturale, direito, ou seja, ele acha que todos nós nascemos com direitos naturais, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, e aí é coisa que você tem direito, é seu, todo mundo deveria participar disso, enfim, todo mundo deveria ter isso, tá? E você vai ter um outro filósofo também, que é eu falei do John Locke, né? E aí você, para voltar um pouco no John Locke, que eu esqueci de falar para você, John Locke defende tudo isso, essa jus naturalis, baseada na própria vida. Por quê? John Locke vai, além dele ter sido uma pessoa da classe burguesa, ele achava que as pessoas não deveriam passar privações. A gente não tem muitos registros da vida da infância, né, de John Locke, né, mas é isso. Ele, na verdade, vai defender esse tipo de coisa baseado na própria vida. E aí você vai ter o Montesquieu. Montesquieu, ele acha que o poder é centralizado no rei, ele não é correto, tá? O rei manda em tudo. Ele vai dizer que o rei não pode ter todos os poderes em suas mãos. O rei não tem competência ou não tem como organizar tudo centralizado numa pessoa só. Ele acha que se as coisas dentro de um reinado, né, fossem divididas em partes, isso seria mais fácil ele organizar o reinado dele, digamos assim. Então ele vai dividir, para Montesquieu, o correto seria dividir em 3 partes: o legislativo, executivo e o judiciário. Ou seja, o legislativo ele vai criar leis. O executivo tem a função de executar as leis. E o judiciário, na verdade, averiguar se algum desses 2 poderes, né, o legislativo e o executivo, estão fazendo tudo direito. E tem também a ordem de julgar, né, o poder de julgar, enfim. Mas para Montesquieu, um governo bem-sucedido, ele é mais ou menos o que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem os 3 poderes também. Olha como é que as coisas do período iluminista, do período no iluminismo, assim, ainda
tem bastante coisas hoje em dia que vem dessa época, né, do caso do iluminismo, tá? E aí também a gente vai ter Voltaire. Voltaire, olha só. Voltaire é defensor de uma monarquia esclarecida. Ele acha que as pessoas deveriam ter liberdade de expressão. Que não era, por exemplo, na Europa, na época século XVIII, você não podia questionar o rei, você tinha que atender às coisas que o rei falasse e não podia questionar. E Voltaire vai justamente de encontro a isso. Ele acha que você tem a liberdade de falar, você tem que falar, você tem que expor a sua vontade. Inclusive, em vários livros didáticos, você vai encontrar uma frase de Voltaire que diz: não concordo com o que dizes. Não concordo com o que dizes. Como é que é a frase, gente? Não concordo com o que me dizes. Mas defendo até a morte o seu direito de dizer. É isso mesmo. Isso mesmo. Ó, não concordo com o que me dizes, mas defendo até a morte seu direito de dizer. Ou seja, gente, o que ele está querendo dizer? Você pode não aceitar o que o outro está falando, mas você é obrigado a respeitar, tá? Ficaram com dúvida nisso? Só voltar que eu explico novamente ou então rever o vídeo, tá, gente? Mas Voltaire vai dizer exatamente isso. Você não é obrigado a aceitar tudo que eu digo, mas você é obrigado a respeitar. E aí você vai ter Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau também era contra, né? Contra o absolutismo, e ele também não era a favor do que o John Locke tinha falado, que as pessoas tinham direito à propriedade. Na verdade, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que justamente as pessoas, por terem propriedade, se sentiam melhores do que as outras. Então ele era contra isso. Era que, na verdade, as pessoas com mais condições financeiras, elas tinham divergências sociais com as que tinham menos dinheiro. Ou seja, se eu tenho dinheiro para comprar um terreno, uma propriedade, eu estou bem de vida. E aí, aquela pessoa que não está tão bem de vida, igual a mim, a ponto de comprar um terreno também, uma propriedade, a gente vai ter certa divergência. É mais ou menos isso que na verdade, Jean-Jacques Rousseau ia de encontro a John Locke. John Locke vai dizer que não, as pessoas têm direito à propriedade. Jean-Jacques Rousseau falou que não, que uma das causas principais de divergência entre os homens era justamente a questão da terra. Não era legal você ter, eu não ter, e aí fica todo mundo na mesma sociedade. Não, que a sociedade devia ser igualitária, direito de todos. E aí, gente, dentro desse painel todo, desse cenário todo de déspotas esclarecidos, de iluminismo, você vai ter uma coisa chamada liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico nasce na Inglaterra, tá? Esse liberalismo econômico, ele quer uma liberdade de mercado. Você vai ter duas partes aí. Você vai ter o liberalismo econômico, e que vai ser criado dentro da Inglaterra, e você vai ter também liberalismo econômico dentro da Inglaterra, e você vai ter um outro movimento que é a fisiocracia. Essa fisiocracia nasce na França, tá? E liberalismo econômico na Inglaterra. As duas, elas são medidas econômicas, só que o liberalismo econômico, ele vai dizer que vamos voltar um pouco, os iluministas são burgueses pagam impostos, e aí eles vão questionar esse tipo de coisa, não é legal, tá? E aí, e dentro desse próprio modo econômico, você vai, por exemplo, é como se fosse um monopólio, digamos assim, tá? E aí você vai ter dentro da fisiocracia, criada na França, ela acredita que a riqueza está ligada à terra, ela está ligada à agricultura. A França é altamente agrária. Então, as duas vão entrar são medidas econômicas dentro do próprio iluminismo, mas uma vai defender uma coisa e a outra vai defender outra. Tá? Mas as duas medidas são econômicas dentro do próprio iluminismo. E aí, né, dentro desse liberalismo econômico, você vai ter um filósofo muito interessante,
E também iluminista, que é o Adam Smith, gente. Olha, Adam Smith, ele acredita que não há necessidade de um Estado, que o Estado não deve interferir em nada, né? Não precisa regularizar a economia regida por leis naturais, ou seja, é a lei da oferta e da procura. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o álcool em gel. Um exemplo, tá? Tem muita gente procurando e pouca gente vendendo, aí o preço sobe. Mas se não fosse isso, fosse ao contrário, tivesse muita gente vendendo e pouca gente comprando, o preço cai. Então, Adam Smith vai falar exatamente isso, que a economia, ela, assim, o Estado, ele não tem necessidade de regular a economia. As coisas acontecem por si só, acontecem naturalmente. Não é o caso de você produzir muito e não ter ninguém para comprar, e aí o que vai acontecer com o teu preço, né? Ele vai cair. Mas se você está produzindo pouco e muita gente procurando, não tem mais para colocar no mercado, o teu preço sobe. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, com esse negócio de pandemia aí, o que está acontecendo com álcool em gel, né? A gente compra uma garrafinha de álcool em gel por R$ 25. É mais ou menos isso aí, tá certo? E por último, gente, para encerrar o vídeo, a gente vai ter os déspotas esclarecidos. Déspotas esclarecidos. O que é déspotas esclarecidos? São reis, eles são reis absolutistas, tá? Só que eles têm ideias iluministas, eles são absolutistas, eles não perdem o seu poder de mando, eles são reis, eles mandam, só que com ideais iluministas. Ele vai pensar mais na sociedade dele como um todo e não vai pensar nele só o absolutista, ou seja, eu mando e você obedece. Ele vai pensar todos esses filósofos que a gente falou hoje. Cada déspota esclarecido pode ter dentro da sua ideia uma ideia assim, que vem de um iluminista desse. Um vai achar que o outro é direito da propriedade, um vai achar que o Estado não deve interferir, que as pessoas têm que ter autonomia, que a lei da oferta e da procura realmente bagunça a economia. Enfim, cada rei pode seguir uma linha qualquer de um iluminista, né? Baseado na ideia de um iluminista. Tanto faz. Mas déspotas esclarecidos, eles eram reis absolutos, só que com ideais iluministas, pensando mais na sua população. Gente, assistam o vídeo, qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem e a gente está aqui para isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a matéria e qualquer coisa pode me perguntar que eu respondo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e dentro de casa. Um beijo.